bom dia, Bota a salve, cabecinha salve. pra dentro. Graças a Deus, hoje é sexta-feira. Rolê de sério. Rolê de sério. Fala, seus pacotão do Haddad! Estamos começando mais um programa Rolê Sério na manhã desta quinta-feira, dia 28 de novembro de 2024. Graças a Deus, este ano está terminando. Estamos começando hoje um pouquinho atrasado. Débora Maganha falou mais que o Homem da Cobra. André Campedelli não parava de falar. Estamos começando hoje às 11 horas e 42 minutos este programa para falar sobre o pacotão de Fernando Haddad. Vocês, assim como eu, estavam ansiosos para ver o pacotão de Haddad. E vimos! E vamos falar do que encontramos lá, de que de volumoso tinha no pacotão de Fernando Haddad. Vamos falar sobre isso, além de, obviamente, continuar falando sobre a trama golpista, o relatório da Polícia Federal, mais detalhes deste relatório, mais personagens. Vamos receber hoje Pedro Barciela, o nosso pequeno Pedro Barciela, para falar sobre o impacto André Graziano. Pacotão de Haddad nas redes sociais, as repercussões. Vamos falar sobre o que mais? Tem muito assunto no programa de hoje. Vamos falar sobre o padre golpista que ficava xingando no WhatsApp, a PL do estuprador passando na CCJ da Câmara. Vamos falar sobre muitos assuntos crocantes nesta quarta-feira, hoje ao vivo aqui no Instituto Conhecimento Liberta, nos canais Eduardo Moreira, para o Brasil e para o Brasil e para o mundo nas redes sociais e para o Rio Grande do Sul. Nossa, já tem um áudio do pacotaço? Vocês são muito rápidos. E para o Rio Grande do Sul, a Pop TV, hoje com uma presença cada vez menos frequente, graças a Deus, mas ainda assim, ocasionalmente aqui, o pequeno Vitinho. Oi, Vitinho, tudo bem? Bom dia, William De Luca, tudo bom? A pedidos de absolutamente ninguém. A pedido de muitos. Muito bom ter você aqui hoje. Não meu. Nossa, caramba, a Laura, ela fez questão de aumentar o microfone dela só pra falar isso. Tudo bom, William? Tava com saudade? Saudade, pessoal, cadê meu fã-clube? Olha lá, vários aparecendo. Vários, não dá nem pra contar. William De Luca, posso te contar uma coisa que aconteceu? Você não tinha um quadro? Tenho, então, Vitinho com a palavra. Mas é mais um registro que eu quero trazer hoje. A gente até apagou a imagem. Não acho. Eu tentei achar aqui, eu fui sabotado, né? Mas assim, William, eu sonhei com você essa noite. Eu sonhei que você era um rádio e cantava lindas músicas para mim. E aí você parava de funcionar, e aí eu ficava mexendo no seu botão e você nem chava. Loucura. Bom dia, vamos nessa. Eu não sonhei com você não, Vitinho. Eu sonhei com o Guga Noblar. Que fase! Eu e Guga Noblar. Está o Guga Noblar, pode pôr o Guga Noblar na tela. Eu e o Guga Noblar estávamos na igreja, nós éramos dois padres, o Guga Noblar eu estava em pé, o Guga Noblar estava de joelho, um terço na mão, 2 terços na boca. Bom dia, Guga Noblar, tudo bem com você? Sonhou comigo também, Guga? Sonho com você todas as noites, meu querido príncipe William. Se liga, Lígia. E depois acordo com você. É uma coisa linda, é uma delícia. E por falar em pacotão, eu tô com um pacotão aqui também hoje. Que isso? Calma, pacotão aqui. Ô, Guga, depois passa um pano Ah, na sua bom! câmera. Ah, entendi. Pacotão. Depois Aqui passa hoje. um pano na sua câmera, Guga, tá meio... Tá meio A câmera cebada. tá suja? Tá meio cebada. Tá meio Peraí, olha. cebada. Roda a vinheta enquanto o Guga limpa a câmera. Roda a vinheta. É o botão. Você não me Vitinho. manda... Limpou? Não vai limpar. Mandaram aqui, Vitinho, que sonho do K, C e o T no final. Não sei o que é isso. Vamos lá, Guga Noblar, vamos falar, graças a Deus. A gente obviamente ama falar de política aqui neste programa, neste canal, na vida, né, Guga Noblar, eu e você. Claro. Mas, às vezes, falar um pouquinho menos de Jair Bolsonaro também é um prazer. Vamos falar hoje de novo, né? Sobre a trama golpista. Mas vamos começar falando, Guga Noblar, sobre o pacotão do Haddad. Que delícia. Desculpa, Ana Estela, pelos sonhos com Fernando Haddad. Na noite de ontem, o ministro Fernando Haddad foi à cadeia nacional de rádio e televisão para anunciar uma série de medidas que o governo ia propor para economizar 70 bilhões em gastos públicos nos próximos 2 anos.
E aí, Guga, muita repercussão, né? Muita gente falando do anúncio. O Haddad não podia explicar o pacote todo em 7 minutos, que foi o que durou esse pronunciamento de rádio e TV. Vocês podem rodar as imagens aí, tipo do Haddad falando. O Vitinho, ele chegou no ritmo muito lento. Mano, relaxa, Aí, relaxa. ó, não, Tudo isso aí é nosso. coletiva, isso aí é coletiva, tá completamente por fora. Aí, ó, isso, ontem o Haddad é isso, também o Haddad aí por 7 minutos falou em cadeia de rádio e televisão sobre essas medidas. E aí, Guga, as redes sociais foram polvorosa. Tá tomando leite, Guga? Não, é que É uma Calma, pizza de gente. cachorro? Você quer Calma. contar alguma coisa pra gente? Gente, Vamos manter o nível, não vamos ser a Rede TV. É uma Jamais, pizza de gente. cachorro? Você tá querendo contar Vamos alguma manter o coisa? nível, não vamos ser a não Rede tenho TV. enzimas pra digerir o leite, entendeu? Eu não sou branco, eu não sou caucasiano, ainda bem, então eu nem posso. não, você tomar não é leite. branco não, Não, Guga. não. Acredita nisso que é bacana. É isso aí. Mas vamos, calma, o cancelamento não vem. E aí, Guga, o Haddad foi muito criticado nas redes sociais, elogiado por muitas pessoas nas redes sociais, e aí hoje de manhã fez-se uma coletiva de imprensa, ele, a Esther Dweck, o Rui Costa, o Paulo Pimenta, aí ó, Esther Dweck, Olha. Haddad, Rui Costa, Simone Tebet, o Paulo Pimenta, e do lado dele quem é que tá? Qual é o nome dele? Não é o Cadê? Padilha? Deixa eu ver. O Padilha. Sim, Alexandre O ministro Padilha. Padilha, é isso. E aí, já inclusive o Pedro Barcela vem para explicar esses impactos, mas a gente vai falar um pouco, impacto nas redes sociais, né? E daqui a pouco a gente tem um vídeo de Claro. Débora Maganha falando sobre se o pacotão foi bom ou foi ruim. Mas, Guga, vamos a um resuminho do que foi anunciado pelo Haddad. O salário mínimo vai continuar subindo acima da inflação, mas dentro das regras do arcabouço fiscal, ou seja, com limite de 2,5% ao ano acima da inflação. Atualmente não há limite, o salário mínimo é reajustado pela inflação do ano anterior e pelo PIB de 2 anos antes. Então tem gente dizendo que na verdade isso pode fornecer um aumento menor do salário mínimo do que as pessoas esperam. Imposto de renda, aumento da faixa de isenção do imposto de renda para pessoas físicas, isso foi o que mais gerou debate, né? Dos atuais 2.824 para 5.000, ou seja, quem ganha até R$5.000 por mês não pagará mais imposto de renda. E tem a ver também, hoje a Débora explicou no N1 e depois no Mercado de Investimento, junto com o André Campedelli, a partir de 2026, que é a faixa de isenção. Então, se você ganha 5.000, está isento. Aí, se você ganha 5.001, você não vai pagar o imposto sobre 5.001, você vai pagar imposto sobre sobre esse R$1 a mais aí. Se você ganha 10.000, as faixas vão mudar também, isso vai ser anunciado um pouquinho mais pra frente. Vamos ouvir o primeiro vídeo, Guga, do Haddad falando hoje na coletiva sobre essas mudanças. Quando tomamos posse, o presidente Lula ele tinha uma tabela de isenção que era de R$ 1.800, se eu não estou enganado, em torno de R$ 1.800. A partir de 1º de janeiro do ano que vem, ela já vai atingir mais de R$ 3.000. Ou seja, nós vamos ter incorporado aí um contingente de brasileiros expressivo, que deixaram de pagar imposto de renda em função do aumento da faixa de isenção. E o nosso objetivo é que em 1º de janeiro de 2026, essa faixa de isenção atinja R$ 5.000. Então, por exemplo, a faixa de isenção até 5.000, de fato, levando em consideração o status atual, ela vai beneficiar todo mundo que ganha até 5.000, porque vai deixar de pagar, e todo mundo até cerca de R$ 7.500, porque vai pagar uma alíquota um pouquinho menor do que paga hoje. Muita penetração. Essa não é uma preocupação do Guga, né? O Guga ganha mais de R$50 mil por mês, então não é uma preocupação dele. A preocupação é essa aqui, Guga. Eu vou só passar pelos pontos todos, a gente já te escuta, tá? Claro. Taxação dos ricos. O governo deve compensar a perda de arrecadação do IR com outra medida, que é o aumento do imposto para quem ganha mais de 50 mil, que segundo ele pagará um pouco mais. Abono salarial, redução do limite de renda de quem tem direito ao abono de 2.824, 2 salários mínimos, para 2.640, que é o pagamento de um 14º salário. A aposentadoria dos militares, acabar com a tal da morte ficta, né, que os militares que recebem
continuam recebendo a aposentadoria depois de serem expulsos. Fixar a remuneração, a contribuição de 3,5%, fim da transferência de pensão e aumento da idade mínima da reserva remunerada de 50 anos para, não sei porque não tem aqui no roteiro, Laura Couto não escreveu. Foi mal, paguei 55. 55. E super salário de servidores, a Haddad informou, fecha o microfone aí embaixo, por favor, que eu estou me ouvindo. A Haddad informou que quer garantir que todos os agentes públicos sejam sujeitos ao teto constitucional, atualmente em R$ 44.008,52 mensais. Francamente. Atualmente, alguns benefícios ficam de fora deste teto, permitindo que os servidores ganhem mais do que isso. Guguinha, como você recebeu o pacotaço de Fernando Haddad? Olha, Pacote pesado, Guga. preci- Pacotão. Olha, é um pacotão, hein? É um pacotão que pegou aí algumas pessoas de surpresa, pacotaço. né? De calça riada. Aliás, a gente tá vendo, né? Tem uma galerinha que tá revoltada. Só quer que corte de benefício social, só quer que corte de salário mínimo, só quer que tire de quem já não tem. Mas, no fim das contas, tira um pouquinho também, já que limita o salário mínimo, então tira um pouquinho também de quem já não tem muito, em algum grau, e tira ainda mais de quem tem muito, tira dos militares, vai para cima dessa... Quem ganha mais de 50 mil por mês, dá 1 milhãozinho, né, às vezes por ano, uma galera dessa, ou perto de 1 milhão, tem condições de pagar 10, 15% da sua renda, sem que isso de fato afete a sua vida. É luxo que ele está cortando. Então é isso aí, você tem que ir para cima desses. Tem que cortar gasto militar. A gente é o 14º exército mais caro do mundo. Imagina, velho, a gente tem o 14º exército mais caro, a gente sabe o quão desnecessário é. Poderia ser reduzido em muito. Tem o muito exército meio-fio para ser pintado, Guga. Aí eu já Porra, sou muita já árvore. nem tem mais. Muita árvore a ser pintada de branco até metade. Já nem tem mais tanto meio fio Cara, assim mais para ser engraçado. pintado, eu acho. Porque os caras já estão nessa há tanto tempo que não sobrou mais muito o que fazer. É boquinha atrás de boquinha ali. É muito benefício, é muito dinheiro delícia. que indo pro ralo. É muita boquinha. Enfim, tá indo para um caminho que faz sentido. Se precisa cortar gasto, que corte de quem tem gordura, que é militar, que tá com muita grana, muita Alô, Guilherme Gordofóbico. Belo. é de quem tem dinheiro. Gordofóbico. E tirou esse negócio de tirar do imposto de renda, de você não cobrar mais de quem ganha até 5 mil, é uma promessa de campanha do Lula que ele aproveitou esse momento para cumprir. Botou aí no meio do pacotão e vamos nessa, tá certinho. É isso aí, eu concordo. Vamos ver. Agora, o mercado não tá gostando muito. Tem uma parte do mercado. Parece guerra, né? Parece briga de classes mesmo, de fato, né? Porque quando você vai lá e consegue cortar gasto, só que o gasto tá vindo de quem já tem muito, aí, mesmo assim, o mercado Esse reage mal, pacotaço. né? Então, é guerra de classes, né? Declarada. Mas aí, Guga, eu concordo com o José Luiz da Atena, que disse uma vez, eu quero que o mercado se exploda. Então, assim, neste momento, fico com a opinião de José Luiz da Atena. O dólar, Guga, com as especulações... Aliás, deixa eu dar minha opinião sobre o pacotaço. Eu já falei aqui Vai, algumas pode vezes... falar, todos querem saber a sua opinião, Will. Todos mesmo. Eu tenho um programa aqui, né, Vitinho? Você... Explica. 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 Eu vou dar um murro em você, Vitinho. Algumas vezes, eu já falei aqui, a gente falou também no N1, Guga Noblar, que os ajustes têm que ser para meter em quem tem mais dinheiro, para quem é mais rico. Em banqueiro, em grande empresário, em herdeiro. O Brasil paga muito de seu PIB, né, muito do gasto público, na verdade, do Brasil, vai para pagar juros para banqueiro, vai para pagar juros de dívida pública. Então, daí é um lugar bom para cortar. Me parece, e a gente pode ter todas as críticas que a gente quiser ao Fernando Haddad, à política econômica do governo Lula, todas as restrições, deixo vocês aí falarem nos comentários, lerei depois, mas me parece que o gesto político deste anúncio é muito bom. Um gesto político de anunciar que quer cortar de quem ganha mais, que quer cobrar a fatura de quem ganha mais. O Haddad concorda com a tese de que é preciso fazer um ajuste fiscal, é preciso reduzir o gasto público, só que essa redução de gasto público precisa ser feita através de meter na conta de quem ganha mais, de quem é rico. Faltou coisa? Faltou coisa.
né? Faltou, obviamente, a gente taxar dividendo, taxar a grande fortuna, como se deve taxar, né? Mas esse demonstrativo de querer taxar a renda de quem ganha mais me parece muito eficiente. E é curioso, Guga, que os ricos brasileiros, os milionários brasileiros que vão passar férias em Aspen, que vão passar as férias na Suíça, na França, na Noruega, onde cobram imposto de renda altíssimo para fazer justiça social, aqui no Brasil eles não querem que isso seja feito. Aqui no Brasil eles querem que a desigualdade seja mantida. Porque a ideia é essa, é cobrar de quem ganha mais para fazer justiça social. Reduzir a diferença, o abismo dos salários, o abismo que existe social nesse país. Então, me parece que mais do que qualquer coisa, o importante é que o governo faz um movimento político na economia de taxar quem ganha mais e reduzir a taxação de quem ganha pouco ou quase nada. Então, me parece que foi um acerto muito grande do governo, um acerto muito grande do ministro Fernando Haddad. A gente acredita que já deve ter alguma amarração política nisso, né, Guga, para que esse assunto vá para a Câmara dos Deputados e para o Senado, né? Não vão lançar o negócio à toa, sem ter já algum tipo de amarração, e a presença do Rui Costa do lado do Haddad ali dá esse entendimento, me parece que já está bem amarradinho. Eu vou chamar o vídeo do Rui Costa, e aí eu queria que você voltasse a comentar, Guga. Teve a coletiva e os jornalistas fizeram várias perguntas para os ministros. O Rui Costa falou sobre essa taxação dos ricos. Vamos escutar. Por que alguém que ganha 5 milhões por mês não pode pagar 10% da renda? Isso o mercado toma com surpresa. Alguém que ganha 10 milhões por mês ou por ano não pode pagar 10% de contribuição para o país, tem que usar o que se chama de engenharia tributária para buscar brechas na lei e não pagar nada contra aquele que ganha um assalariado, carteira assinada ou PJ que seja, que trabalha nos jornais, que trabalha como advogado, como médico, seja lá quem for, está pagando. Então, o que se está buscando aqui é um país mais justo, onde todo mundo que mora no condomínio pague a taxa de condomínio, para não faltar luz, para não faltar água, para não faltar elevador. É disso que está se tratando. Porque quem mora no primeiro andar está pagando sozinho a taxa do condomínio de quem mora na cobertura com piscina. Queria, Guga, já quero escutar, mas eu queria embarcar aqui o nosso pequeno Pedro Barciela, o nosso fera das redes sociais, para a gente fazer uma análise de como é que esse anúncio de hoje e o anúncio de ontem do Haddad bateu nas redes sociais, porque o mercado ficou nervoso. Mas e as pessoas comuns? Pedro Barciela, bom dia, um prazer enorme te receber aqui no Rolê CL. Grande Pedro, tamo junto. Prazer é meu, A Guga. gente não tá te ouvindo, Pedro. Voltei? Voltou. Será? Não, tô ouvindo. Tudo certo. Certinho? Bom, Tudo certo. Prazer falar com vocês, pessoal. Cara, De Luca, o interessante disso tudo é um ponto que você falou, né? Muita gente está analisando isso do ponto de vista talvez apenas econômico, né? Mas o que a gente tem aqui nas redes sociais também é uma disputa de classes, é uma luta de classes explícita, assim, né? A gente tem esse campo, nós que costumamos ficar muito tempo no Twitter, no antigo Twitter, agora é X, a gente tem, muitas vezes, acaba sendo bombardeado por o que a gente chama, quem estuda, enfim, quem está acostumado com isso, de FinTwitch, que são essas pessoas que colocam cadeado em Havaianas quando se fala em taxação de grandes fortunas, né? E é um pessoal que está preocupado num nível assim extraordinário com o dólar e uma preocupação que não chega nas pessoas, né? Não chega em quem vai ser beneficiado por essa questão do imposto de renda, porque as pessoas, no fundo, sabem o que é a luta de classes. Elas podem ter diversos nomes para isso, elas podem ter diversas denominações, mas elas sabem que elas não estão sendo taxadas quando se fala em taxar quem ganha 50 mil reais por mês. O que a gente observou foi isso, foi um volume de críticas extremamente restrito a esse campo, um campo de oposição liderado pelo bolsonarismo que não conseguiu atacar a proposta. Ontem, quando o Haddad terminou de falar, tinha um único ator, que era o Cleitinho Azevedo, falando sobre isso com algum peso, e deu um cavalo de pau, ele estava reivindicando para si a questão da isenção do imposto de renda até 5 mil reais.
Então, Sério? foi uma correria. E por que essa correria? O mercado, com parte da oposição, esperava muito esse corte de gastos como uma forma de, digamos, tergiversar do indiciamento, do atentado contra o STF, dos kits pretos, do inquérito contra Jair Bolsonaro. Então, eles viam nisso uma chance única de sair das cordas e passar de novo a atacar o governo federal, falar de neoliberalismo, falar de taxa, falar de várias outras coisas contra a Haddad, contra o governo federal. E a jogada de mestre aí na questão comunicacional está nessa. Não foi isso que aconteceu. O tema, a pauta, foi o imposto de renda. E quando a gente foi olhar a repercussão na imprensa, aí o cenário foi muito positivo para o governo. A gente teve um volume aí de 81% de menções positivas ao governo, ao Haddad, a questão do imposto de renda, e apenas 17 querendo falar ali sobre o dólar. A gente tem arte desse aí, não tem artezinha dessa aí? Põe a artezinha pra gente aí, Vitinho. É esse aí, ó, os comentários em perfis da imprensa, né? É isso perfeito, aí. Perfeito. É esse aí, De Luca. 81% enalteceram o anúncio. É isso que importa. Quando parte do bolsonarismo, parte da imprensa, o mercado queria que neste momento o debate fosse sobre a contingenciamento, sobre cortes de gastos. O que gerou o debate foi a questão do imposto de renda. Quando a gente olha quem gerou engajamento, né, olhando lá pelo Instagram, uma outra arte que a gente fez também, a gente vai ver que o bolsonarismo ele ficou restrito a 15% das interações nas menções ao ministro Haddad aí durante essas últimas 24 horas. É muito pouco para um bolsonarismo que estava acostumado, até pouco tempo atrás, a pautar o debate, né? Então a gente viu um debate aí partindo principalmente da imprensa, 40% das interações, 28% de perfis anti-bolsonaristas, 17% de perfis não polarizados. Então, são aqueles perfis de fofoca, de fama, de celebridades que passaram a falar sobre isso, e não porque eles estão apoiando o governo, mas porque eles sabem que isso dá engajamento. Eles sabem que as pessoas vão interagir, as pessoas se sentem pertencentes a esse anúncio. O bolsonarismo, quando não deu um cavalo de pau como o Cleitinho, resolveu falar que agora o filho bonito era dele, ficou quieto e não soube do que falar. Guga, já nós vamos mostrar o vídeo do Cleitinho, inclusive. E, meu querido Pedro, você acha que o Haddad faturou alto, a imagem dele está em alta? Tem uma galera falando, pô, era o Lula que deveria ter feito o anúncio, foi o Haddad porque estão querendo lançar o Haddad presidente, já tem todo tipo de teoria da conspiração. Eu creio que foi o Haddad porque é quem mais estava a par do assunto, mas, enfim... E não foi só o Haddad, né? Tinham 4 ministros lá com o Haddad, né? Não foi unicamente ele. Exatamente. Mas aí a imagem do Haddad, como é que ficou depois dessa história? Ele tá rolando um boom, tá rolando um hype do Haddad? Perfeito, Guga. Guga, o Haddad ele tem uma parada muito interessante que o Haddad, muito tempo atrás havia a página Haddad Tranquilão, mas o Haddad Pistola, ele é de fato um Haddad que agrada muito nas redes sociais, né? E uma semana atrás, um acompanhamento que eu tenho, o Haddad já dava o seu melhor índice de menções positivas desde a aprovação da reforma tributária. Isso porque o Haddad ele foi para cima, de certa maneira, da imprensa, denunciar benefícios fiscais, ele divulgou aquela lista do Perse que tinha influenciadores que estavam recebendo benefícios, ele teve diversas outras menções à questão dos militares, num timing importantíssimo, quando a tentativa de golpe é revelada. Então ele vem numa crescente de expor o que são esses benefícios, quem é beneficiado. Quando o mercado é contra quando atinge quem, né? Então ele vem nessa construção, e de fato ontem ele foi o principal ator. A gente vê um pico de buscas por ele lá no Google, tornando o segundo principal ator em buscas no Google no dia de ontem, quando a gente analisa as tendências, né? Então ele teve de fato um buzz em cima dele, como ele poderia ter tido um buzz negativo se não houvesse o anúncio do imposto de renda apenas de cortes, mas de fato o nome dele teve essa catarse, teve esse frenesi com relação ao ministro, neste momento, principalmente pelo imposto de renda, mas também uma construção aí das últimas 2 semanas que tem essa questão dos benefícios, do Perse, dos militares, do denúncia de benefícios para a imprensa e por aí vai. Deixa eu aproveitar para chamar o vídeo do Cleitinho. O Pedro falou sobre o nosso camarada Cleitinho. Toca Internacional Socialista pro Cleitinho. Aliás, o Cleitinho, eu acho que o Cleitinho é de esquerda, só que nunca contaram para ele. E aí falaram, Cleitinho, você é da extrema-direita, e ele acreditou. Porque... vamos ouvir aí o camarada Cleitinho tentando faturar em cima do anúncio do Haddad.
Estou aqui no plenário do Senado para dar uma excelente notícia para toda a população brasileira. Eu tenho essa luta desde quando eu comecei no mandato aqui o ano passado sobre a questão do trabalhador que ganha até R$5.000. Conquista sua, né, Cleitinho? De pagar imposto de renda, a gente conseguiu essa vitória. Já tive já audiência aqui mesmo no Senado, conseguiu essa vitória. onde eu questionei isso. A gente. Vocês podem ver aqui, ó, A gente, projeto o Brasil, de lei, né? o Cleitinho anuncia projeto para isentar imposto de renda quem ganha até R$5.000. E agora o ministro Haddad, né, vai fazer um pronunciamento agora em cadeia nacional dizendo que para você que ganha até R$5.000 será isento de pagar imposto de renda. Isso é extremamente importante. Eu tenho certeza, Cleitinho, que o Haddad pensou em você quando fez o anúncio. E não com a promessa. Tá, tira o Cleitinho. Pode ter certeza que a gente vai aprovar aqui também. A gente tem certeza, Cleitinho, que Saúde pública. O Haddad pensou em você e não no anúncio feito durante a campanha, né? O Lula fez essa promessa como promessa de campanha, né? O Lula fez a promessa pensando nele. Ele estava pensando no Cleitinho, no senador Cleitinho, com certeza. Foi. O Cleitinho é um espertão, né? Na história da escala 6-1, ele também, né? Viu que o hype, o lado certo, era bater na escala, era ficar a favor de diminuir a jornada do trabalhador. Ele foi e ficou. Mais o Cleitinho, um cara que tem um passado de luta, de trabalhar duro, né? Ele era feirante, se eu não me engano, uma coisa dessa. Então é um cara também que vem de baixo. Então ele sabe como é que é ser explorado pelo patrão. Ele tem esse lado, né? A gente tem que ser justo também com o Cleitinho. Ele, inclusive, apoiou a escala 6x1, né? O fim da escala 6x1. O fim da escala, exatamente. Posso te ligar agora ou tua mulher tá aí do teu lado? E a gente aproveitou, daqui a pouco vamos liberar o Barcela, coitado, para ele poder almoçar, poder viver a vida dele, mas a gente aproveitou também, Barcela, para ouvir a Débora Maganha. A Débora Maganha, ela só não vai participar essa semana do Espiritualidade em Ação, porque não deu tempo, mas do resto ela vai participar de todos os programas da casa. Será que ela ganha mesmo? Que fala, Maganha o quê? Ela é da Polícia Federal, Débora Maganha. A Débora Maganha falou pra gente, mas o pacotão foi bom pra nós, pro trabalhador, pra esquerda, pro campo progressista? Esse pacotaço. Vamos ouvir Débora Maganha. Fala, rolezeiros e rolezeiras, eu criei aqui um fakecast para falar com vocês sobre a coletiva, o pronunciamento do Fernando Haddad e as repercussões no mercado em relação a tudo isso. O mercado não gostou. Então vamos começar desde o início. Ontem, antes mesmo do pronunciamento acontecer às 8h30 da noite, o mercado já estava reagindo mal a possíveis falas que viriam nesse pronunciamento. Entre elas, a isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5.000 no Brasil. Isso causou um rebuliço, causou muita indisposição do mercado, que fez com que o dólar chegasse na máxima história desde o Plano Real, em R$ 5,92, e também a nossa bolsa caiu bastante, mais de 1%, acompanhando boa parte do movimento de Nova York, mas muito aqui por esses fatores domésticos. Então, quando o mercado vê que o Haddad vai para outra direção, ele fala de receitas também, ele fala de benefícios de outras camadas da população, fala do que sai da média e extrapola essa média do Brasil, o mercado financeiro torce o nariz, porque já começa a ver que pode ser atingido também por alguns mecanismos tributários de economia que se existe dentro de vários setores da economia, principalmente quando a gente está falando de empresas grandes. E essa reação já mostra, né, esse caráter fiscalista sim do mercado, mas um fiscalista seletivo. Porque não adianta cumprir o déficit, tem que se cumprir o déficit zero da forma que o mercado quer. Eu sou rica! Eu sou rica! Então, o pronunciamento acontece às 8h30 da noite e hoje a gente já começa a ter também a expectativa pelo detalhamento, porque o pronunciamento ele foi um pouco mais amplo, um pouco mais vago. E eu fui expulsa do meu fakecast, mas eu vou continuar aqui. Em relação ao salário mínimo, ele foi colocado dentro do arcabouço fiscal e vai cumprir o que é proposto dentro do arcabouço fiscal em relação ao ganho real. E a gente vai falar disso a exaustão no mercado de investimentos, no N1 com certeza também isso vai ser abordado, no N2. Então eu fico por aqui para não tomar mais o tempo do programa. Beijos, até a próxima, pessoal. Muito obrigado, Débora Maganha. E, Pedro, para a gente encerrar com você também, te perguntar a expectativa em relação
aos debates nas redes sociais, né? Nas últimas semanas, o que pautou o debate foi o homem que se explodiu na frente do STF e depois os relatórios da PF, né? Não sei quem falou isso pra gente no N1, acho que foi o Guilherme Amado, que seria um mês de novembro muito ruim pro bolsonarismo. Eles estão orando para que termine novembro, né? Porque aparentemente não termina mais a sacolada em cima dos Bolsonaro, né? Tá muito ruim para eles nas redes sociais, né? Exatamente, De Luca. E é aí que é mais importante ainda a gente entender a tristeza ou a infelicidade dentro do bolsonarismo com esse anúncio, né? Eles almejavam muito essa ideia de um corte para poder falar que o Lula estava tirando do trabalhador, o Haddad era o taxade ou algo do tipo, porque eles vêm de 4 nocautes, né? São quase 3 semanas aí de paulada atrás de paulada pelas revelações que foram feitas pela Polícia Federal, pela Justiça e por aí vai. Neste momento, e o bolsonarismo sabe disso, não tem uma saída que não seja impopular. Principalmente, e no caso o Cleitinho é um exemplo disso, com a questão do imposto de renda, não tem como ele se posicionar em contra. Então, mais alguns dias aí, com certeza, o bolsonarismo vai ficar nas cordas, não vai saber o que falar, vai tentar pautar qualquer outra coisa no debate público, mas provavelmente vai ter que lidar com a tentativa de golpe e com o fato de eles não se importarem nem um pouco com o bem-estar e com a economia para a população mais pobre e mais humilde do país, né? Pedro Barciela, um abraço, meu querido. Obrigado pela participação aqui. Volte sempre que você sabe que você é de casa aqui. Voltar. Grande Pedro Barciela. Até a próxima. Obrigada, Pedro. A Elaine Ribeiro aqui fala pau. O Pedro falou paulada atrás de paulada. Saudades, né? Pau. A Márcia Soares, a Débora me ganha. A Débora ganha todo mundo. O Che falou Instituto Débora Liberta. Luísa Barros falou, Guga, entrevista o Cleitinho. O Guga não vai no Senado. O Guga, ele não consegue atravessar o corredorzinho lá. Vou lá então. Semana que vem eu pego, hein? Semana que vem eu pego o Cleitinho, combinado. Vou ver se eu faço um ping-pong ali com ele, uma entrevista ping-pong com ele. A Eliane Ribeiro falou que a semana está sendo maravilhosa. O que mais? O Gustavo Ramos falou, eu não sei se é zoeira, Guga, e se é... Eu não consegui entender se é aquele negócio de pegadinha, mas eu vou ler mesmo assim. Bom dia, Guga. Você lembra da sua visita ao Instituto Querubim Baceca? Que isso? O pessoal tem saudades de você. Como é que é? Zoeira? Eu não consigo entender. Baceca. Só pode ser piada. Mas não faz sentido, não é um termo de... Às vezes é um instituto super sério e a gente tá sacaneando. Pera que eu vou jogar no Google. Olha, há pedidos, meu querido uma príncipe paulada no Bolsonaro. Não existe, não. Isso aí é... Não mas existe. Eu não entendi qual é a piada. Eu também não entendi. Quero bimba seca? Mas não... Não tem graça. Não tem graça. Rosa tá perguntando, Guga, cadê seu pacotaço? E a Regina Suíça falou, Guga, O mostra Guga já pacote. mostrou. O Guga já mostrou. Não levanta. Não levanta. Aqui o pacotão. Nossa. Humor e piadas. Ô, Vitinho, mas tu não tava aqui, Vitinho. Vamos pro tu não próximo tava assunto, aqui, Laura o tá Guga já falando. mostrou, viu? Mostrou? O Guga já mostrou. Pacotaço. Fomos no É mesmo, acampamento Guga? com o Guga, com barraca armada e tudo. Caramba. Mas, dito isso... Não sabia que tinha virado esse tipo de programa. Virou. Vamos falar que virou Rede TV. Vamos falar sobre o inquérito do golpe, Guga. De acordo com o inquérito da PF, as faixas que eram usadas pelos manifestantes na porta dos quartéis em atos de apoio a Jair Bolsonaro eram pensadas pelo próprio Palácio do Planalto. Ele orientava quais mensagens deveriam ser mostradas nas manifestações espontâneas da galera na frente dos quartéis. De acordo com um trecho do relatório, Mário Fernandes e Coronel Robert compartilharam um documento com o título Faixas. Vamos ver aí, ó. Tá aí o documento. O nome do coronel qual que é? Robert. Que chique. Robert com H. Olha, é verdade. ele é gringo. Os Nome de interlocutores ainda trocavam mensagens. Agora eu tô lendo o trecho do relatório. É a outra imagem anterior. Que ocorreu naquele período com conteúdo explicitamente golpista. Ainda neste dia, 7/11, consta um documento compartilhado entre os interlocutores cujo título é Faixas. O arquivo contém frases dentro de retângulos com os dizeres: liberdade sim, censura não, respeito à Constituição, contagem pública dos votos, SOS Forças Armadas, não à ditadura do judiciário e novas eleições para presidente, entre outras.
O contexto do arquivo indica que seria um planejamento para a confecção de faixas que seriam utilizadas nas manifestações próximas ao quartel-general do Exército. O Guga, aí tem um desenho, é muito bom, tem um desenho aí, ó. Bota o desenho. Tem um negócio feito à mão, ó. Movimento Brasil, vamos marchar pelo Brasil. E aí, Guga, fizeram a arte para as redes sociais. Bota o próximo aí. Só que aí tem o Vamos, ali ó, vamos marchar pelo Brasil. A crise também... Vamos. O autor da arte ganhou até parabéns do general Mário Fernandes. Olha aí, ó. General Mário Fernandes. Excelente, Como Robert. seria a voz dele, Guga? A gente não Faz sabe a imitando voz. ele. A gente não sabe a voz do Mário Fernandes? Não, mas como você imagina a voz do... Não, tá atrasado o programa. Tá segurado. É todo mundo igual, né? Todo mundo Roberto Carlos. É todo mundo igual. Não, todo ele mundo é meio... carioca. É todo mundo meio Alfio, ET Teimoso, o Sérgio Moro e o Roberto Carlos. Excelente, Robert. Ficou padrão, cara. Parabenizo o teu camarada lá, o moleque. Porra. Cara. Bota não, aí vocês tiraram o texto do terminar o programa. Ei, cara. E agradece muito a ele. Caralho, eu vou conseguir ler o negócio! O Vitinho tá te E sabotando. agradece muito a ele, cara. Um grande abraço. Amanhã a gente conversa. Força! E aí, Guga, a crise também é estética, porque ou arte Força, feia da gota força. serena. É força. Força, selva. Cara. Vamos. Vamos. É um jeito carioca de falar vamos. Mas é isso, velho. É um bando de milico. Qual foi? Não entendi. Não, é porque o cara tem X em tudo que é lugar. Vamos. Mas, velho, não tem mais. Esse não sai mais da cadeia. E o Bolsonaro só escapa se deixar essa bomba no colo desse general Mário Fernandes. Né? A culpa é do Mário. Que Mário Fernandes. A culpa é do Mário. Se não for do Mário, que Mário Fernandes, vai ser de quem? Vai ser do Bolsonaro. Então, para ele, a única maneira de escapar agora é falar, foi um malucão aí que tentou me usar para dar um golpe. Eu não tenho nada a ver com isso. Será que vai colar? Tipo o microfone do Guga Noblar. Já começou? Tá todo mundo o mic ouvindo? do Guga. Peraí. Tá tocando o telefone aí. É o microfone do Guga Noblar. É a Começou. pilha. Vou trocar a do pilha. Microfone. Ô, Guga, não tem nenhum que liga que seja USB? Nossa, é mais de um ano que você faz esse Ô, Guilherme Bessa, mais por de um ano favor. que ele faz. É só não, acaba sempre no meio do programa. Ô, Guilherme Bessa, por favor, manda uma equipe lá na casa do Guga Noblar. Hoje eu sinto que os professores sentiam quando eles falavam, lá são sempre os mesmos, ó. Por favor, Guilherme, manda uma equipe lá do nosso ICL na casa do Guga pra resolver aí, porque não tem mais condições. Aí. Melhorou, porque acabou o pibibi. Mais um personagem, Guga, o padre José Eduardo de Oliveira, indiciado pela PF, que fazia parte do núcleo golpista, né? José Eduardo de Oliveira é conhecido pelas redes sociais pelos vídeos que ele fazia, com campanha contra o aborto, reclamando de música, na tal da guerra cultural. Meu Deus do céu, peraí, meu. Olha o tipo de conversa que ele mantinha com os interlocutores. Lê pra mim a conversa aí, Vitinho, por favor. Eu? Isso, você. Pô, tá super dando pra ler. Lá de cima, né? Se ele não fizer isso, ele vai... Que isso? Não vou falar isso. Lê aí, Vitinho, lê pra mim. Não. Eu li no N1 isso aí. Ah, mas aí você, né? E o povo também vai. Se ele fizer isso, ele não vai... Que isso, cara? Lê aí, caramba. Lê direito. Vai o Guga, faz o sotaque junto. Não, ele é paulista, não adianta fazer o sotaque. Eu não consigo ler, juro por Deus, eu não consigo. Eu tô até com... William, lê aí, vai ter que ser você. Se ele não fizer isso, ele vai se fuder, o povo também vai se fuder. Se ele fizer isso, ele não vai se fuder, mas o povo vai se fuder e depois vai fuder ele. Se ele fizer o que tem que fazer, ele não vai se fuder e o povo não vai se fuder. Mas depois vão fuder ele do mesmo jeito. Altas conversas metafísicas. Foi Tem vários significados de vai se fuder aí. Foi um padre. Um padre. Foi um padre. Delícia. A resposta pro padre, qual podia ser? Meu Jesus Cristo. Ainda está em Brasília? Pergunta interlocutora ao padre. E o padre diz, sim, com 3 M's. Sem previsão de retorno. A resposta do cara pro padre, né? Meu Deus. E o padre diz, mas devo chegar para a Imaculada.
E aí o interlocutor diz, o negócio deve estar fervendo mesmo. Guga Noblar, o padre, o mesmo padre que fez a oração golpista, pedindo para que as pessoas orassem pelos golpistas, é esse padre aí que ficava falando de foda e fuder no Instagram, no Zap Zap, Guga. Meu querido príncipe. Olha ele aí, ó. Olha ele aí. Que bonito. Nossa, Olha o que estilo. luto. Parece uma tartaruga. Eu sou contra a gente falar da aparência, da né? aparência das pessoas. Não, eu também porém, sou contra. Eu também sou contra. Ele Principalmente parece... se for careca, né, meu príncipe? Hã? Principalmente. É sempre o se for alguém calvo, né? careca. É impressionante como é sempre o calvo. Até os padres. Não pode usar o calvo, né, príncipe? Ele parece uma versão ruim do Alexandre de Moraes, né? Uma versão da Shopee. O Alexandre de Moraes... O microfone do Google tá fazendo pipi de novo. Não, galera, então, agora que eu percebi que a pilha boa, ela tá lá na sala, eu vou lá buscar. Eu vou ter que buscar. 30 segundos eu volto, velho. Vai lá, vai tá lá. começando a apitar Deixa aqui a câmera de novo. aberta Peraí, dele. peraí. Pode deixar a câmera aberta. Peraí, Só pra gente deixar ele constrangido. 30 segundos. Você não tá só de cueca, né? Claro que tá. Difícil. Vamos lá. Eu vou falar. Você tá conversando com o microfone do Google, olha. Ele tá respondendo sozinho. É cada coisa que eu sou obrigado a fazer nesse programa. Vocês O tinham pior é me que vai pra minha valorizar conta mais. isso depois. Olha lá, o programa com o Vitinho sempre dá errado. Vocês tinham que me valorizar mais nesse programa pelas coisas que eu preciso aguentar. Ai. Que o microfone do Google vai falando. Guga, pelo amor de Deus. Não é nenhum você fazia isso. Quando você participava do N2, você fazia essas patuscadas? Não é só comigo, né? Você pede pro seu pai assistir o rolê, mano? Pai, assiste lá. Ele não tá ouvindo, eu acho. Tá, não tá. Você tá ouvindo, Guga Noblar? Vamos aguardar. Beleza. Dá um zoom no Guga. Vamos aguardar. Guga, não dá pra te ouvir, não adianta você ficar falando. Não foi. Beleza. Vamos voltar pro William. William, vamos lá. Você viu, Eduardo Cunha, o nosso diretor aqui, que eu sou obrigado a passar? Eu? É isso. Cadê? Peraí. Voltou, Guga Noblar? Pode ser aqui. Você tá ouvindo? Tá ouvindo? Agora estou. Estamos juntos. Ainda tá fazendo pipi, mas vai com pipi até o final. Foda-se. Vamos embora. Eu não sei qual é a pilha, botou um monte de pilha aqui, velho. Entrevista de Bolsonaro. Posso? Por favor. Entrevista de Bolsonaro. O Bolsonaro, Guga, deu uma entrevista para Raquel Landim, do UOL, se dizendo vítima de perseguição do Supremo e não descartou a possibilidade de se exilar na embaixada de algum país. Trechinho aí. Embaixada, pelo que eu vejo na história do mundo, quem se vê perseguido vai pra lá, tá ok? Se eu devesse alguma coisa, estaria nos Estados Unidos, não teria voltado. Em outro trecho, ele negou que tivesse conhecimento do plano para assassinar o Lula, o Alckmin e o Xandão, e que a trama golpista não pode ser caracterizado como golpe. O golpe de Estado, presta atenção nessa, essa é importante. O golpe de Estado não é o que o presidente quer. Ele tem que se articular com as Forças Armadas, com os políticos, classe empresarial, como fizeram em 64. Ter recurso, tropa na rua. 2 pontos importantes. Primeiro, ele reconhece que 64 foi um golpe. Claro, finalmente. Primeira parte importante. E a segunda, Guga, o relatório da PF mostra o Bolsonaro fazendo tudo isso. Se articulando com o exército, com os empresários, com os políticos para fazer golpe. O cara assumiu que estava fazendo isso, Guga Noblar. Não é possível. Ele não sabe se defender, né, velho? É inacreditável. Primeiro de tudo, ele confessa que tinha decreto para estado de sítio, sem razão nenhuma, a não ser a derrota dele. O tempo inteiro ele se entrega. Na hora que ele vai se defender, ele entrega a cabeça numa bandeja o tempo inteiro. Então o Bolsonaro não tem mais como escapar do argumento de que planejou um golpe. Ele tem que agora ir para aquela cascata de que planejaram, mas nada foi executado. E quem não deixou executar, no fim, fui eu. Essa é a saída dele. Mas, na verdade, ele arregou.
A gente sabe que ele tentou executar, ele colocou em ação, ele convidou as Forças Armadas 3 vezes, 2 reuniões com os comandantes das Forças Armadas. Nessa segunda reunião, que era já o 3º convite, ele é alertado de que poderia ser preso. Então aí é que ele arrega, já no momento em que eles estavam com o plano em execução. Então não dá para sair com essa cascata, mas é o que sobrou para ele. Teve um golpe que foi planejado e não aconteceu porque eu não deixei. Não saiu do planejamento. É essa a desculpa. Ele não consegue mais escapar nem disso, de pelo menos admitir que teve um golpe e admitiu, como falou o príncipe William, que 64 foi ditadura, gente. Finalmente, porque ele dizia que aquilo ali era uma revolução para evitar uma ditadura comunista. Essa era a cascata dele, agora ele assume que aquilo foi ditadura militar. O Douglas Felipe diz: quero ver muito o Guga no Senado. Se você precisa de querer ver o Guga hoje, o Call of Marx diz: imagina o pânico do advogado Bolsonaro. Ele já desistiu, o advogado Bolsonaro já desistiu. A Raíssa Pop diz que tem um recado da Lígia, que não vai jogar essa pilha velha no lixo comum, hein, Guga? O Henrique Balomiros que diz: certeza que o Google tirou a pilha do controle remoto. O Fernando Minucci: pague a insalubridade do Will urgente. É necessário, é necessário. E a Regina Massarante: meu almoço é mais alegre com vocês. Porque você não está aqui apresentando. Se você estivesse apresentando, não estaria. A Raíssa falou: o Guga nem falou pro Noblar Pai que ele trabalha no rolê. E a Beatriz Souza diz: Lígia indiciada por abandono de incapaz. Que isso é claramente a verdade, não é, Guga? Volta, Lígia. Volta. Onde Lígia ela tá? Ela trabalhando? Ela te abandonou? Tá aí em Sampa. Me abandonou, viajou. Tá aí em Sampa desde ontem. Inclusive a minha filha mais nova, Eva, ela estava preocupada. Ela disse que estava com medo de passar fome. Tem a imagem do almoço do cachorro-quente do Guga aí? Vou pegar, peraí. Tem aí. A Lígia, ela postou nos stories. Sigam a Lígia no Instagram. É melhor seguir a Lígia que o Guga. Eu já adianto pra vocês. A Lígia postou nos stories que tinha pedido pro Guga fazer o jantar. Daqui a pouco a Laura vai mostrar aqui o que o Guga fez de jantar. Foi um jantar maravilhoso. Enfim, daqui a pouco a gente mostra. Vamos. Olha a vinheta do que é agora? Macetada de notícias. Plau. Esse barulho do microfone do Google me irrita demais. Mas vamos assim. Vamos irritado mesmo. Deixa. Não mexe não. Não, põe nenhuma. Deixa que eu vou irritado mesmo. Não. Deixa. Vai piorar, vai ficar sem. Fica assim. Ontem a Comissão de Constituição e Justiça aprovou, por 35 votos contra 15, essa comissão presidida por Carol Gittoni, do PL de Santa Catarina, uma proposta de emenda à Constituição que, na prática, proíbe o aborto no Brasil, mesmo nas situações já autorizadas em lei. No Brasil, o aborto ele é legal em 3 ocasiões: anencefalia fetal, quando há a má formação do cérebro do feto, gravidez que resulta de estupro e se a gravidez impuser risco de vida para a mãe. A PEC foi apresentada em 2012 pelo Eduardo Cunha, o ex-deputado, e inclui a expressão desde a concepção nos trechos da Constituição que trata dos direitos e garantias fundamentais, a inviolabilidade do direito à vida. A proposta vai para uma comissão especial que só vai ser pautada provavelmente no ano que vem pelo Arthur Lira. Entre os que votaram a favor estão, claro, essa escumalha. Maurício Marcon, do Rio Grande do Sul, Marco Feliciano, delegado Bilinski, Marcel Van Hatten, Marcelo Crivella, delegado Ramagem, delegado Éder Mauro, Caroline só galera boa. Gittoni, só a nata do só gente do bem. Olha esse delegado Bilinski, ó, a carinha dele. A preocupação do bolsonarista, Guga, é com o estuprador ter o direito de conhecer o filho. Essa é a preocupação dessa gente, do criminoso ter o direito de conhecer o filho. E aí, você soma essa proposta aí com a outra que está em tramitação na Câmara dos Deputados, que quer dar para a mulher que comete o que faz o procedimento do aborto uma pena maior do que a do estuprador, Guga. Então é isso. Se for determinadas semanas, né? Depois de determinadas semanas, não faz aborto em nenhuma circunstância. Senão, a mulher, mesmo nas prometidas. Isso. A mulher não tem direito de abortar.
mesmo se ela for Isso, estuprada, porque afinal o estuprador, o bandido, tem que ter o direito de conhecer o fruto do estupro. E além disso, tem outra proposta tramitando, que não é essa ainda, essa aí é a do Eduardo Cunha, a outra é do Sóstenes Cavalcante. Essa outra proposta também tramitando. Guga, porque assim, a vida das mulheres, a dignidade, o direito, porra nenhuma, né? O negócio é defender estuprador. O negócio é fazer populismo para ganhar voto de fundamentalista religioso. Um populismo barato, que não é baseado em histórico, em ciência, em estudo, em pesquisa. É só um papo de fundamentalista, de maluco. É só para fazer com que a turminha mais à extrema-direita aplauda e fique do lado deles. É puro populismo isso daí, às custas da sociedade brasileira que paga com isso, e principalmente das mulheres. É muito injusto com as mulheres você tornar o Brasil um país tão atrasado quanto o Afeganistão. Com esse tipo, esse projeto do Eduardo Cunha, esse que está passando, que eu acho que não vai passar depois, porque é um escândalo isso daí, mas que pelo menos passou na CCJ, esse projeto do Eduardo Cunha vai fazer com que a gente fique ali num patamar de um Afeganistão, que é controlado pelos talibãs. Até o Irã, que é retrógrado, tem regras que em algum grau permite algum tipo de aborto legal. Aqui a gente não vai criminalizar todos, a gente vai estar ali no padrão talibã. É isso que essa turma está querendo fazer, é esse o nível de atraso que eles estão querendo trazer para o Brasil. A gente não pode deixar, tem que bater, tem que ir para cima. E ontem teve uma mulherada grande, deputadas estaduais que estavam roda aqui. O vídeo aí pra gente. A gente vai passar? Roda aí. Elas entraram, elas foram. Roda com o som pra a turma entrou lá para pressionar. Elas foram expulsas. E foram expulsas. Aí eles deram uma de migué. Eles enganaram. Falaram que iam para outra, que ia ser em outra comissão, aí tiraram elas de lá para outra comissão e voltaram para essa daí, aí não deixaram elas entrarem mais. Eles deram uma de migué e conseguiram expulsá-las na miguelice, assim, digamos assim. E Príncipe William, aproveitando aqui, a Eliane Ribeiro, que é a nossa audiência diária, ela falou que é aniversário hoje de Franca, aí em São Paulo, 200 anos da cidade, uma cidade muito importante. Então um beijo, né, para Franca. Não é França, é Franca. Não é de onde veio o tio França, é Franca. Tá bom, nada próximo assunto. Brincadeira. Enfim, vamos falar sobre mais golpista, além dos golpistas bolsonaristas. Eles não aprenderam nada com o 8 de janeiro, viu, Guga? Na semana passada, o radialista... O Vitinho vai gostar da cara dele. Roque Saldanha postou um vídeo com sua tornozeleira eletrônica quebrada xingando o Xandão. Roda o vídeo. Olá, ministro Alexandre de Gostou, Vitinho? Foi o Roque Saldanha, autor, apresentador, repórter investigativo. Repórter investigativo. Direita e da bancada da Seu bicheiro, não é não? Hoje, 26 de novembro. Bicheiro country. Mandando esse vídeo, o senhor, cortei, tirei do pé agora. O coração. O senhor sabe o porquê? Foi tudo muito bem claro, tudo muito bem explicado. Isso aqui estava cozinhando minha perna, que estava fervendo, eu não estava aguentando, e o senhor, com essas palhaçadas, e todo dia pedindo documento. Aí eu venho com essas palhaçadinhas, mandar uma prisão pra mim, rapaz. Eu deveria criar vergonha na cara e aprender a virar homem, rapaz. Eu não vi. Ih, deu ruim. Bugou o vídeo aqui. Bugou. Mas deu pra entender. É tão ruim que travou o computador. Guga, o cara, assim, o que vai acontecer? Vai preso, né? Que assim... Porra, o cara tá implorando pra cadeia, ser né? preso. Pois enfia... Olha o que ele falou. Pô, mas ele é meio... Né? Coitado da pessoa, né? Ele realmente acredita no que ele tá falando. É meio estranho, assim. Ele parece... Tava fritando a perna dele, tadinho. Parte do bolsonarismo é só canalha mesmo, mas tem uma parcela, vocês podem discordar, que parece meio perturbadinha, assim, né? Parece meio... É o que eu penso do tio França. O tio França, pra mim, é essa galera que se sacrifica, sabe? É isso aí, ó. Meio perturbadinho, assim, meio perturbadinho. Bem tio França esse aí. Isso. Esse aí fica esperto, hein? Se não vai aparecer um dia ali na frente do STF... Olha, Gustavo Ramos, ele falou, Guga, posso mexer no seu microfone para ver se ele apita? Eu já mexi o máximo aqui, ele continua apitando. Ele apita.
Beatriz Souza, que está aqui todo dia, Por ela que o disse que Guga é tá aniversário lendo o comentário agora? É um perigo isso. Aniversário da Beatriz Souza, galera. Ela tá Olha o aqui que a todo gente dia, ela achou merece. aqui. Ó, Guga. Ó o jantar que o Guga fez pra mulher dele esses dias. Cadê? Olha. Altíssimo. E a legenda? O Guga Nem não tem nem ketchup vergonha na tem, cara, Guga. velho. Nem O Guga não tem ketchup nem vergonha você na cara. colocou. O Guga é paulistano. Ele nasceu nessa cidade. A obrigação Verdade. dele é meter um purê de batata e uma batata palha nesse Pirê. cachorro. Cadê o pirê? Nem isso Cadê ele a batata conseguiu. Sheila? Sabe? Assim, Aí ó. não dá. Toma vergonha na cara. Só Guga. uma maionese. Uma maionese, não botou nem uma batata palha e um purê de batata. Quer esse purê de batata pronto, bem no saquinho. Pelo amor de Deus, Guga, bota vergonha na cara. Liguei para o Guga e falei, faz o jantar, que estou chegando. Foi essa a O legenda. jantar. E aí dizem que eu não sei me virar, né? Diziam que eu não sei me virar. verdade. Tá aí a prova. O cara E colocou aí duas depois salsichas você- no pão. Depois Parabéns, fez você miojo, virou. né, Guga? É verdade. Ah, vamos lá. Vamos encerrar essa desgraça desse programa que eu já tô cansado. É hoje, hein, gente? O que é hoje, É Guga hoje. Noblar? O que é hoje? O que é hoje? O que é hoje? O que é? hoje? Conta pra gente. Hoje é a nossa aula, nosso a pós-graduação do ICL. Ah, eu não peguei. Primeiro é dia da hoje. pós. É agora, é o dia. É hoje, o grande evento que Não vai é ter bem com o nosso isso. Dudu, Eduardo Moreira. Não? Não é bem isso, mas você foi esforçado. Isso, quase isso. Hoje não é a Ele primeira estudou. aula. Tirou 5, vai. 4,5. Hoje não é a primeira aula, hoje é o lançamento da nossa pós-graduação. Não. É engraçado que nesse momento, eu falo isso todo dia, o Guga não me escuta. O cérebro dele não consegue absorver a informação. Hoje é o lançamento da pós-graduação. Qual que é o nome da pós-graduação, Laura Couto? Não tá no roteiro. O roteiro hoje também tá todo cagado. A pós-graduação do ICL, a pós-graduação em parceria com a FESP-SP, a principal escola de Sociologia e Política do Brasil, hoje, às 8 horas da noite, ao vivo, ao vivaço, como diria Gabriela Varela, estaremos com o Eduardo Moreira e Gessé Souza, o nosso professor Gessé, para falar sobre as disciplinas, quem serão os professores, o formato, a ementa, o que você vai aprender nessa pós-graduação. E aí, você vai assistir ao vivo com um super pacote para você virar aluno. Só hoje, só quem estiver vendo ao vivo. Esse Amanhã vai vir no pacotaço. chat do rolê e vai falar, não sei o que, quero as condições de ontem. Não vai ter! Então, Como é que é a voz aí? não vai ter! Você vai assistir ao vivo, se inscrevendo em qual link, pequeno Guga Noblar? Qual link? Qual link, meu querido Lucimar Martins? Qual link, Maurício Lobo e Beatriz Souza e Nena, que eu te amo também? Vai ser no vosso link, no roleicl.com.br, roleicl.com.br. Eu quero a Janaína Fuentes, a Lala Organ, o Bruno L e o Éder Nascimento Laula. ali. Laula. A Lala Organ, nossa Lala, ela tá sempre aqui. roleicl.com.br, Vitor Cária, Suelen Ferreira, André Teixeira e a Gabriela Figueroa. Não se esqueçam de entrar no roleicl.com.br. É nóis. Dito isso, terminamos aqui o nosso programinha de hoje com Muita penetração. chamada da reprise do Provocação Histórica com o nosso Olê, olê, Provocation. olê, olá. Lindené Pareto. Olê, 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 olá. Lindomar Hoje Paredes. vamos à reprise, se você não viu ontem, vai ver a reprise do Provocação com o Bruno Leal para falar a Primeira Guerra Mundial, Lama, Esperança e Caos. Então, na sequência, agora você acompanha o Provocação Histórica com o Linderer. A gente volta amanhã, Guguinha Noblar. Beijos. Tchau, gente. Chegou o grande dia e quem disser que não tá ansioso nem nervoso tá mentindo, porque para sempre vai ser o dia em que o ICL lançou a sua primeira pós-graduação, reconhecida pelo MEC e logo em parceria com a FESP, né? Uma das maiores escolas do país, onde estudaram Sérgio Buarque de Holanda, Darcy Ribeiro e tantos outros nomes tão importantes pra gente. Hoje à noite, às 8 horas da noite, a gente vai fazer todos os anúncios das pós-graduações do ICL. Já tô falando até no plural, então você já tem até um spoiler aí. 1 hora antes das 8 horas da noite, você vai receber no e-mail que você cadastrou um link para clicar e já entrar na sala de espera. Ou pelo grupo de WhatsApp, se você estiver no grupo de WhatsApp, o mesmo link. Vambora, e quando receber, aproveita e manda para os seus amigos e amigas para todo mundo poder participar também. Ninguém pode perder e vocês vão gostar muito do que vocês vão ouvir. Um abraço e até de novo.